E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Dash e dos dois passaportes. Bom, galera, hoje é domingão, dia 23 de agosto, 2h09 da tarde. Bom, o Renato tá aqui pegando o café da tarde, né? Meu café da manhã, né? Acabei de acordar Sei. aí, pra quem tá se perguntando. E ignorem a louça que eu vou botar na lava-louça já já. Bom, gente, começando aqui o vídeo na vida real, mostrando a vida real. Um domingão em que tá tudo bagunçado e a gente vai arrumar tudo, mas enfim. A gente começou esse vídeo aqui, né, na intenção de falar alguns pontos e principalmente sobre a nossa experiência com a Gogô Nihon. A gente andou pesquisando bastante antes de, como vocês sabem, né, fazer um intercâmbio. Só que a gente nunca acha muitas informações sobre a Gogô Nihon, o que é bem estranho, né, visto que ela é bem, vou dizer assim, famosa. Bem famosa, tem a Gogô Italy, tem a Gogô United States, dá pra ir pra qualquer intercâmbio em várias partes do mundo, né? Sim. E aí, então, a gente vai trazer alguns pontos da nossa experiência e como tá sendo até então, porque a gente já tá bem avançado no nosso processo de intercâmbio para o Japão, como vocês já têm acompanhado aí com a gente. Bom, quer começar falando aí? Isso aqui faz muito barulho. Se pá, estragou uma parte aí, mas vamos lá. Mas relaxa. Primeiro, por que a Gogô Nihon, tá? Porque ela... Vou pegar a faca aqui. Ele tá fazendo o pãozinho dele, gente, é por passando. isso que... Enfim. Por que a Gogô Nihon, tá? A Gogô Nihon, cara, ela presta consultoria, entre aspas, gratuita. Ela traduz seus documentos de forma gratuita, tá? E com isso você evita gastar muito. Porque a Gogô Nihon, ela ganha, até onde a gente sabe, ela ganha com base nos alunos que vão para lá e vão alugar um quarto onde é parceiro deles, vão comer onde é parceiro deles, Eles vão meio que ganham comissão, né? vão Com pra você fechando escola, com que é eles. parceira deles. Sim. Então, eles vão ganhar em cima disso. Então, é interessante para eles que você chegue até o final e queira ir fazer um intercâmbio com eles para eles poderem ganhar dinheiro. Uhum. É simples assim. A gente até pesquisou outras assessorias, né, digamos assim, para fazer intercâmbio para o Japão. Só que é meio salgado os valores, né? É sempre muito caro. Muito. E eu até cheguei a... como é que fala? Eu cheguei a pesquisar um pouco mais a fundo, né? Entrar em calls com essas assessorias. Vamos falar em português, né? Call não, reuniões, lives. E é sempre uma dificuldade para tirar dúvida com eles, porque Sim. você quer tirar dúvida e eles falam, mas na call no dia... quer dizer, na reunião do dia tal, a gente Dia tira 25, às tipo meia-noite, eu te conto um segredo. Sim, tipo assim, quando você quer fazer esse tipo de coisa, você quer uma resposta rápida. Você não quer saber daqui 2 semanas. Você tá com uma dúvida agora, você quer resolver a sua dúvida agora. E isso, a Gogô Nihon, ela foi muito boa, né? Porque ela é muito rápida. Apesar que a gente tem um ponto muito grande, que a Gogô Nihon é no Japão. Ou seja... A Gogô Nihon, ela funciona no horário invertido aqui do Brasil, tá, Isso. gente? Então, geralmente, se você é um madruguinho igual a gente, eles vão te responder de madrugada, 3 da manhã, que vai ser 3 da tarde lá. Então, por exemplo, aqui, quando for, tipo assim, meia-noite de sexta, eles já estão no sábado, meio-dia. Então, já não vão mais te responder, entendeu? E, às vezes, no domingo, 2 da manhã, você tá, tipo assim, 11 horas no domingo, você ficou acordado até 2 da manhã de segunda. Aí vai chegar uma mensagem da Gogô Nihon, porque lá já é, tipo assim, meio-dia de uma segunda-feira, né? Eles estão sempre 12 horas no futuro. Sem contar que as pessoas, eu sempre vejo isso, né? As pessoas falam que o Japão não tem muito feriado, não tem muita folga, mas sinceramente, eles têm até bastante, tá? Toda falam hora. que não tem. Feriado semanal, a semana inteira. Exatamente. E o bom da Gogô Nihon é que quando você entra no processo, né, eles abrem uma parte de chat, né, pra você conversar diretamente com eles, o que é muito legal. Eles sempre deixam um aviso em cima, né, do chat avisando quando eles têm feriado, ou seja, na próxima semana, exemplo, né, eles vão ter o feriado de Obon. Eles deixam em cima, tipo, a gente talvez demore pra te responder, porque a gente vai ter o feriado de Obon. Então, a comunicação com eles é sempre muito fácil. É muito fácil. Primeiro... E é de graça, né? Você pensa, de graça. Primeiro por essa facilidade deles centralizarem documento, necessidades e chat, tudo numa plataforma só, que é muito interessante. Você não precisa ficar no teu WhatsApp, coisa do tipo. E segundo, que, cara...
eles respondem sempre certinho, tudo direitinho, rápido. Mas aí entra um negócio engraçado que eu ia falar. A gente tá em processo desde fevereiro, tá? Já faz quase É. mais de 6 meses, né? Está em processo desde fevereiro, quando a gente tomou essa escolha. Sim. É bastante tempo de ansiedade, né? De fevereiro pra cá, umas 2 ou 3 vezes eles ficaram em feriado uma semana seguida. Assim, feriadão prolongado. Falam pra mim que não tem feriado no Japão, pô. Só tô começando a achar estranho isso aí. Ou estão inventando feriado pra gente que é do Brasil, a gente não sabe. Sim, Eles vão parcelando as férias ao longo do ano. sim. Diferente Isso é bom. da gente aqui, né? É só uma curiosidade aleatória mesmo. Mas voltando. Não, eu só falar sobre isso, é porque aqui a gente fica tipo assim, um dia solto de feriado. 2 dias solto de feriado. Isso é bem difícil fazer ponte hoje em dia, né? Nos nossos feriados. E acaba que você não descansa e não faz atividade nenhuma, não curte nada. Agora imagina se pegassem, sei lá, 3 feriados ou 5 feriados do ano e reunissem em uma semana só. Pra Ia você ser ótimo. conseguir viajar com a família e coisas do tipo. Sim. Nossa, eu tomei ontem a vacina do tétano, esse braço aqui, ele tá bem, bem dolorido. Mas enfim, voltando ao assunto. Eles atendem de madrugada. Respondem rápido. Sempre são super atenciosos. Explicam tudo que você tiver com dúvida, quantas vezes for necessário. Sim, eles são bem... não é justificativo, bem explicativo, né? Bem didático as coisas, digamos assim. E dá pra você ligar também. Se você tiver uma dúvida muito, tipo assim, cara, eu quero muito que alguém me fale isso mesmo, né? Tipo, com palavras faladas, Quero você falar consegue com ligar. alguém. Só que tem um detalhe muito grande enquanto você vai ligar pra lá. Você tem que ligar, lógico, de madrugada, né? E você tem que colocar crédito pra ligação internacional, tá? Sim. Esse é um ponto importante que a gente só descobriu no dia que a gente foi ligar. Eu não lembro a dúvida que a gente tinha, que a gente ligou pra lá. Você lembra o que era que a gente ligou lá pra perguntar? Não me lembro. Não lembro Não também. me lembro. Mas a pessoa que tirou a dúvida foi muito legal. E eu acho que quem atendeu a gente, inclusive, tava falando inglês, né? Nem tava falando português. Primeiro foi em inglês. E aí eles me mandaram pro ramal que era em português. Sim, Tá? sim. E meio que deu pra desenrolar e depois a gente colocou alguém em português. Então eles são super solícitos. Isso é muito legal por parte deles, porque, de novo, eu falei pra vocês, né? A gente deu uma pesquisada em outras assessorias. E como eu falei, é bem difícil conversar diretamente com eles, tirar dúvida, porque tudo eles... tal dia a gente conversa, tipo, meu mano, a gente quer ver isso agora, entendeu? A gente quer tirar a dúvida agora pra ver se a gente fecha com vocês. E, inclusive, é bem difícil fechar com essas outras assessorias, né? Porque a gente vê muita reclamação, né? Você sente medo. Porque, basicamente, você vai colocar meio que a sua vida, né? Nas mãos dessa assessoria, enquanto você tá fora de um país. Imagina, você não sabe nem falar a língua do lugar. No nosso caso, a gente tá aprendendo, né? Mas, ainda assim, né? Básico. Então, imagina, você precisa de uma ajuda pra uma coisa super... Às vezes, banal. Sim, e aí você não tem o apoio necessário. É super complicado isso daí, né? Bem, a gente falou sobre por que a gente escolheu eles, sobre essa facilidade de contato. Agora, é bem importante, gente, ressaltar que você vai precisar de uma tonelada de documentos, tá? Sim. A partir do momento que você aceitou começar o intercâmbio, você vai ter um prazo, e não começar, né, mas começar o processo para tentar o intercâmbio, vai ter um prazo que eles vão te dar e você vai ter que reunir todos os seus diplomas, certificados, tudo que você tiver, cara. Porque eles são bem criteriosos na parte de documento, tá? Sim. Não que isso seja ruim, né? É bom, na verdade. Eu, por Sim. exemplo, eu não tinha histórico de... É porque eu nunca precisei, de fato, né? Eu não tinha histórico do meu... Histórico escolar do fundamental. E, inclusive, com isso, eu acabei descobrindo que eu pulei a terceira série. Eu não fiz a... Terceira não, desculpa. Eu não fiz a segunda série, eu pulei pra segunda. Porque você tem que pegar todo o seu histórico, todos os seus documentos, escanear bonitinho, colorido e enviar pra eles. O que aconteceu? Ele só botou o limitador. Calma aí. E tem outra coisa aqui, ó. Você pode botar ela em pé. Bota o tripé aí pra você não ficar segurando pra sempre. Como é que faz? Não, mas tá bom, porque a gente vai mudando, é legal. Porque não fica Porque a gente tá aqui parado. sentado falando. Não, mas não tem problema. Tá. Opa. E aí, descobriu do histórico. Enfim, aí eu descobri com essa história toda de buscar todos os documentos possíveis que
Eu não fiz a segunda série, vocês acreditam? Um negócio bem interessante, eu não fiz a segunda série. Eu pulei direto pra terceira. Bem aleatório, mas No enfim. meu caso, É. eu não tinha o histórico escolar, eu não consegui. Eu tive que ir atrás da faculdade, que também não tinha, mas eu tinha uma declaração de formação no ensino médio que valeu. Então, gente, se você acha que você vai demorar a arrumar isso aí, já fica o aviso aqui. Antes mesmo de você procurar uma assessoria, fechar intercâmbio, vai atrás de Vai todos esses atrás dos documentos. documentos. Vou te explicar um pouco como é que funciona o processo. Porque é muito interessante, tanto para a Google Home quanto para a escola, que você, quando chegar na etapa final, que é com a imigração, você esteja com tudo amarradinho, perfeito, para você conseguir estudar e eles ganhar dinheiro também, tá, gente? Não é amizade, não é... É um negócio, né? É um negócio, tá? Então, o que acontece? Como é que funciona? A Google Home, ela vai ser chata com você para reunir todos os documentos, para poder ela formar um dossiê, quase que uma apresentação com todos os tópicos arrumados, assim, sem deixar nenhuma dúvida de quem você é, ou o que você faz, ou como você conseguiu dinheiro. Tanto é que depois que você envia os documentos, eles ainda fazem muitas perguntas. Sim. Por exemplo, no meu caso, já sou formada, né? Eu tenho faculdade de design de moda, mas na época que eu fazia minha faculdade de moda, eu também trabalhava no período da tarde, né? Da tarde e manhã, e de noite eu trabalhava. Então eles me fizeram perguntas relacionadas a isso. Como? Trabalhava os dois lugares junto, né? Como trabalhava nesse tempo junto. Onde que foi a escola tal? Onde que era? Quanto tempo você estudou naquele período? Entendeu? São várias perguntinhas que às vezes você nem se lembra, entendeu? Sim. Algumas coisas eu cheguei até a perguntar pra minha mãe e minha mãe não... Nem a mãe lembrava, tanto tempo que faz. Exatamente. E aí o que acontece? Quando eles reúnem, eles falam assim, reunimos todas as informações necessárias, eles vão pegar isso tudo e enviar para a escola ver sobre você, a escola que você escolheu estudar. No nosso caso era a Unitas Tóquio, tá? Foi uma escolha que a gente achou bem interessante, eles ajudam a procurar emprego, tem uma experiência maneira para quem tá aprendendo, enfim. O que acontece? Agora a escola, com todos os seus documentos, vão pegar e fazer mais uma análise e perguntar mais coisas. Às vezes eles podem fazer até as mesmas perguntas, tá? Que foi o nosso caso também. Eles fizeram algumas mesmas perguntas, a gente achou meio estranho. Mas é isso aí, gente. Eu acho que até talvez pra entender se não é uma pegadinha, né? Sim. Pode ser uma pegadinha Isso também. tudo, gente, para você passar por 2 filtros, né? Esses 2 filtros da Google Home da escola, para ter tudo perfeito sobre você, para quando chegar na imigração, você tá 100% blindado. A imigração não vai ter dúvida de quem você é ou o que você faz, né? Vai estar tudo certinho. Então, é um processo demorado. Sim, Né? Você tem acho que ter que foi o quê? paciência. Foi mais de 3 meses nisso, né? Mas de fevereiro que a gente começou juntando. A gente começou juntando em fevereiro. Depois a gente escaneou tudo, juntou. A gente teve até que tirar a nossa certidão de nascimento de novo, porque a minha tava esfarelando de tão Sim. velha. E a do Renato, eu não lembro o que aconteceu, mas ele teve que tirar de novo a Tirei certidão uma versão dele. nova. Mas era por causa do noivado, que a gente ia precisar pra ele se casar. Ah, é verdade, Foi. verdade. Isso daí é uma outra história que a gente vai contar só depois. Pode ficar para outro vídeo. Mas enfim, a gente tava com o nosso casamento, porque eu fui pedida em casamento, né? Mas a gente não pôde casar. Mas isso, como eu falei, é história para outro vídeo. Mas então, depois de tudo isso... Pois é, aí depois de tudo isso, eles reuniram todos os documentos e aí eles vão dar um prazo para a escola analisar. Esse prazo é demorado, é lento, tá? Ah, tem um detalhe que a gente esqueceu de comentar, né? Quando você entra no processo, assim que você escolhe a escola, é obrigatório que você já pague a sua matrícula. É verdade. É verdade, senão podem pegar a matrícula no teu lugar, tá? Se você for uma escola disputada, muito famosa, podem ser que... É obrigatório. Se você não pagar essa taxa de matrícula, você já não consegue, como é que fala? Avançar no processo, né? E garantir a sua vaga. Então, eles deixam bem explícito que é bom pagar logo, né? No início. E aí a gente diz que é bom você já ter um dinheiro separado pra isso, logicamente. Eu nem lembro quanto é que dá, acho que era R$500, não é? A matrícula inicial acho que deu 500 a 600 conto. Isso não é uma mensalidade, tá, gente? É só a taxa de matrícula. É só tipo uma taxinha ali pra dizer que tu quer mesmo, né? Pra poder... e tem outro detalhe, tá? Que a gente tava esquecendo, que foi super difícil pra gente, corrido, que eu acho que inclusive a gente comentou nos outros vídeos, que foi o certificado de 500 horas, 300 horas? Certificado de 240 horas de estudo. De japonês. Isso aí, tá, gente? Olha, tá meio... agora é uma informação que vai ficar meio no vento aí. É meio ambíguo essa área, tá?
Vai ter blog falando que eles aboliram as 250 horas, você vai ter que fazer uma entrevista. Eu acho que é porque é meio recente, tá? A gente tá falando nesse vídeo aqui, a gente tá em 2026. Sim. Né? Não tá muito definido como que é esse processo, tá? Eu, por exemplo, botei o certificado de 250 horas, mas por eu não ter faculdade, vou ter que fazer entrevista mesmo assim. A Gabriela botou o diploma dela de faculdade, ela não vai precisar fazer entrevista. A gente já explica esse bololô todo. Mesmo os dois tendo completado o curso de 250 horas, tá? Então, esse curso de 250 é 250 horas mesmo? Eu não lembro. Acho que é 240 ou 250. É por aí, mas basicamente é um curso que você tem que fazer para comprovar que você não é um acéfalo na língua inglesa. Sim. E nem, inclusive, na cultura, né? Não, de inglesa não, na língua japonesa. Isso, inglesa não, desculpa, na japonesa, para mostrar que você não é um completo... Um alienígena, que você vai chegar lá e não vai saber pedir uma água, entendeu? A gente fez o nosso no Instituto Kyoto, né? Instituto Kyoto. Pra falar a verdade, as pessoas sempre perguntam pra gente como foi a nossa relação com o curso. Como a gente fez ele meio que corrido, né? Foi um pouquinho complicado. Eu, sinceramente, não gostei muito porque eu acho que as aulas são bem corridas, sabe? Não corridas porque a gente fez correndo, né? Lógico. Mas eu digo porque parece que os vídeos que tem na plataforma são muito antigos, né? Sei lá. A impressão que passa ali é que é um curso pra você fazer com toda a calma do mundo. Né? Pra degustar devagar e tal. Só que aí entra uma implicação nossa, a gente tá correndo contra o tempo. Porque a gente, do nada, decidiu que ia fazer um intercâmbio. Sim, talvez pra você seja legal. Então, se você estiver pensando em fazer e tiver mais tempo, né? Talvez seja legal. Mas assim como eles têm várias outras plataformas que fazem isso. Inclusive a Google Nihon tem parceria com uma escola que faz isso também. Só que no caso deles ali, é pra quem não tá correndo mesmo. Se eu não me engano, são 12 meses de aula, né? Sim. Pra quem vai fazer. E a maioria, às vezes, em inglês. Alguns casos. Alguns casos, os cursos são em inglês, tá? Aí é um detalhe muito grande, tá? O Renato não tá se lascando tanto com isso, mas eu tô. Porque eu nunca fui uma pessoa que estuda muito inglês. Ele já tem um inglês mais avançado que o meu sempre foi no básico. Então, além de estar estudando japonês, eu tô tendo que estudar também inglês, porque tanto a apostila, o material que você estuda em japonês, é tudo em inglês. E aí, se você não tem pelo menos um inglês básico, né? Eu não vou nem dizer inglês básico, mas se você não tem um inglês intermediário, é bem complicado de você estudar, né? Sim, a maioria dos conteúdos, eles são mais ricos em inglês. Não que não tenha, tá, gente? Não é que assim... Não sei inglês, não consigo aprender japonês? Não, nada a ver. Você consegue, mas é mais nada difícil. A ver, você vai aprender, tá? Mas vai ter alguns documentos. Palavras em japonês que vem do katakana, vem do inglês, né? Várias delas, então fica um pouco mais fácil quando você tem esse conhecimento prévio. Mas não é não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma dica que a gente dá aí pra quem de fato tá pensando em fazer. Tá se planejando, tem gente que se planeja mais do que a gente foi meio maluco, tá? Sim. E, inclusive, é um tópico que a gente já falou lá atrás, eu acho, mas a gente não quis se garantir só com esse curso, né? A gente fechou uma professora particular. Na hora, assim que a gente entrou no Instituto Kyoto e viu que as aulas não estavam tão legal pra gente, a gente fechou com uma professora particular, tendo aula 3 vezes na semana. Eu acho que a gente tá tendo desde março, né, as aulas com ela. Sim. E foi onde a gente desenvolveu, de fato, né? A apresentação pessoal. A gente já tá beirando o N5 aí. A gente só não consegue afirmar que a gente tá no N5 porque a gente não tá estudando kanji. Porque a gente precisa estudar a apresentação, que eu vou ter a entrevista, a gente precisa aprender o básico de escrever e tudo mais. Então, o kanji, ele não é um divisor de água pra gente nesse momento. Então, a gente tá deixando o kanji um pouquinho de lado, né? Mas a gente já consegue aí montar algumas frases, consegue se apresentar, o que é ótimo, consegue entender algumas coisas. Já dá pra se virar em algumas coisas. Você tem que ser dedicado, tá, gente? Estudar por fora também, só difícil. Estudar na aula. A gente tá literalmente vivendo em prol de melhorar isso. E esse mês, exclusivamente em agosto, a gente tá fazendo um belo de um intensivão, né? Aula todos os dias. Todos os dias. E o que é bem difícil. É bem complicado. Todos os dias a gente tá com aula. Mas voltando à Google Nihon, né, que a gente tava falando sobre os processos, onde a gente tinha parado mesmo? A gente tinha parado no documento... esqueci, mas eu tenho algo interessante pra falar, tá? Que é algo que ninguém fala, nenhum vídeo fala, que é sobre uma situação que eu e ela estamos passando. Gente... Geralmente, as pessoas... Toca aqui na tela para poder te voltar a se ver aí. Geralmente, as pessoas vão fazer intercâmbio, vão fazer sozinhas, vão fazer com amigo, às vezes. Ninguém nunca tem informação ou traz uma informação sobre fazer em casal.
tá? Isso daí Então realmente isso aí é um ponto complicado. forte do nosso vídeo, que é algo que a gente sempre descobriu que a gente não achou informação em lugar nenhum. Então, quando você vai falar com a Gogoni Home, se você for em casal, né, tipo eu e ela, eles abrem um chat compartilhado. Não é meio que compartilhado, mas é a mesma atendente que vai atender um, vai atender o outro. Então ela sabe sobre você, sobre E sua sabe noiva, sobre o outro. né? Sabe que vocês querem ficar na mesma turma, vocês querem estudar junto, né? Vocês querem ficar na mesma escola, vocês vão pagar a fatura. Então, é bem facilitado sobre esse lance de fazer em casal, tá? Então, existe essa possibilidade, você tem que informar, eles vão pedir o e-mail dos dois Eu pro acho que isso não atendimento. se aplica nem só a casal, mas, por exemplo, quando você vai com um amigo É, também. se você quiser fazer com o irmão, talvez, né? Algum Em dupla. parente. Isso é muito diferente, o atendimento. Vou dizer que o atendimento é diferente, mas quando você faz sozinho, né? É diferente, porque às vezes você vai fazer, pô, e se eu fizesse tal parada assim? Aí eles, olha, isso aí vai implicar em você ficar em uma turma diferente do outro, Sim, sim. da pessoa que tá com você. Você quer mesmo fazer isso? Porque às vezes, gente, uma mudança de resposta ali no intercâmbio, exemplo, tá? Botei que quando eu terminar o intercâmbio eu quero entrar na faculdade. Isso aí já vai te tirar da turma de quem não botou que quer entrar na faculdade, entendeu? Porque para entrar na faculdade vai ser uma turma intensiva Isso diferente. ainda na parte de entrega de documentos, Entrega de hein? documentos e preencher o formulário, né? Sim, tudo E- tem que estar muito alinhado um com o outro. Se você for com um parente, se É. você for com um namorado, seu marido, Sim. sua esposa, É enfim. bem importante esse ponto, tá? Eles têm esse atendimento integrado. E aí, outra coisa. A gente só tem elogios, basicamente, a Gogoni Home, tá? Você que entrou no vídeo pensando, meu Deus, eles vão reclamar. Não, a gente quase não tem Sim, reclamação. tá tudo funcionando perfeitamente. Sim, pelo menos até agora, né? Sim. Tinha outra coisa que eu ia falar que eu esqueci o que é agora. Era sobre a ceia em dupla. Ah, tá. É uma dúvida que chegou agora recentemente, ia estar mais pra frente no vídeo, mas inclui nisso aí. É que a gente ficou nessa dúvida que a gente tirou agora. Pô, cara, se eu for em dupla, ou em casal, seja o que for, pô, cara, como é que eu vou fazer pra alugar alguma coisa? Não, mas calma aí, a gente fala isso um pouquinho mais pra frente, mas fica aí que Isso aí a vai gente ser descobriu falado. recente, é. Isso daí é uma gente coisa que a descobriu gente recente. descobriu. Tá, mas enfim, a gente falou sobre a documentação, a gente falou sobre a entrega dessa documentação, e agora chega a parte da prova, né? É basicamente o teste de proficiência e a paciência que você tem que ter, gente. Uhum. Porque eles dão um data lá na frente. Antes de falar sobre isso, a gente precisa levantar um ponto. Esse teste de proficiência, aparentemente, ele é pedido só para quem não tem diploma de universidade, tá? Sim. Eu digo isso porque, como eu falei para vocês lá atrás, eu sou formada, tenho universidade. Ele até começou a faculdade, mas ele não terminou. No último período ele trancou. E aí, como não dava mais tempo dele voltar, visto que faltava algum tempinho, né? Sim. E Faltava um semestre inteiro, não ia dar e tempo ele também. fez pela Estácio, então quem é de São Paulo sabe que a Estácio é uma bagunça aqui, né? Estácio Então, horrorosa. Eu nem sou de São Paulo, é Estácio horrorosa, tá? no Rio de Janeiro também é bem ruim, mas enfim, o ponto não é esse. Aparentemente parece que quem não tem diploma precisa fazer esse teste de proficiência, né? Sim, é um teste, uma entrevista que vai ser, eles vão fazer 10 perguntas pra você. Você tem que conseguir responder 6, tá? E fazer o seu Jikoshoukai, acho que é isso, que é a sua autoapresentação. Não sei se esse é o nome, certo? Eu acho que é esse o nome. Mas é fazer a tua apresentação. Nessa apresentação você vai falar teu nome, tua idade, com que você trabalha, de onde que você vem, né? Seu país de origem, o que você gosta de fazer, né? Gasuki desu, né? O seu hobby, né? Aí você pode falar onga com música e tudo mais. Mas enfim, isso aí, gente, pra mim é um divisor de água, tá? Se eu falhar nisso aí, nas 10 perguntas, eles vão fazer mais 7 perguntas e totalizando 17, eu tenho que ter acertado 10. Essa é a regra. Pra Gabriela, eles falaram que só o que pode ter, não confirmaram ainda, não enviaram link nem nada, é que talvez ela passe por um teste de nivelamento. Ou seja, só pra ver assim. Não, mas eu acho que o teste de nivelamento é quando você chega lá pras turmas. Quando chega lá, só falaram pra que vai todo ter. mundo. Falaram Esse daí que é pra vai todo mundo. Só falaram que vai ter um teste de nivelamento. Sim, esse teste de nivelamento é pra todo mundo que tiver no intercâmbio chegar lá, porque você não pode, por exemplo, se você tá muito avançado no japonês, entrar numa turma que tá muito iniciante. básica, entendeu? Esse é o teste de nivelamento. E pra mim, não é um teste de nivelamento, não. Pra mim é uma entrevista mesmo que pode me nerfar, assim, de ir agora, né? Sim, Isso é loucura, tá? sim. E aí, como eu falei, né, a gente já entregou os documentos, eu já tirei todas as dúvidas da escola e da assessoria, né, da Gogoni Home.
E eles já até me mandaram um textinho falando que a minha matrícula foi aprovada, né? Me mandaram um documento falando sobre os próximos passos, né? E aí, pra mim, o meu próximo passo é pagar a primeira fatura da... Tava meio torto aqui, tava sumindo da tela já. Ok. Pra mim, o próximo passo é pagar a primeira fatura da escola. E aí, um detalhe importante, tá? Que eu acho que quase ninguém fala. Pelo menos na Tóquio Unitas, tá? Você pode escolher entre pagar os primeiros 6 meses de escola ou pagar o primeiro 1 ano. Nunca é pagado mensalmente, tá? Aparentemente, é sempre semestral. Semestre ou anualmente. É isso, é sempre semestral ou anualmente. Então já saiba que se você entrar no intercâmbio desse, você sempre vai ter que ter dinheiro separado para pagar de 6 em 6 meses, pelo menos. PS, tá? 6 meses na Unita Tóquio equivalem a quase uns 500 mil reais, ou 500 mil ienes, tá? Que isso? 500 mil reais, não, peraí, 500 mil ienes, que dá ali em torno de 13 a 15 mil reais, tá? Sim. Então, tá aí, deixa isso aí, tá? Então, Sim. se você estudar 2 anos, já saiba disso. Logicamente, a maioria da galera vai, arruma um trabalho meio período, já vai guardando aquela graninha. Sim. Pra você não dar aquela facada na tua, como é que se chama? Na tua reserva inteira, né? Porque senão, a cada 6 meses, você vai ter que tirar da reserva. Detalhe importante, tá, galera? Ele fala da reserva, se você for pra lá, pense que você está indo pra outro lugar, tenha sempre uma reserva. Não faça loucura você vai ter sem que ter, nada. pra comprovar já, pra passar no intercâmbio, você tem que comprovar que você tem dinheiro. Não, é porque a gente viu algumas loucuras de pessoal indo, pegando dinheiro de fulano, colocando... A gente entende que é bom fazer isso pra você passar, né? Mas sempre tem um dinheiro aí guardado pra que você realmente possa usar. Tá? E hoje em dia isso tem dado mais errado, tá, gente? A gente viu lá com os vídeos do Baca que o pessoal fazia isso, mas eu acho que isso já não cola mais hoje em dia. Tá mais rigoroso, tá? Não dá pra você sair pegando dinheiro de todo mundo. Fizeram isso com a gente. Esquecemos de comentar sobre isso na parte do documento, tá? Gente, eu e ela temos uma renda familiar, a gente mora junto. A gente precisou comprovar que a gente morava junto. Porque, como a gente falou, né? A gente ainda não é casado no papel, sim, mas a gente já... Eu precisei comprovar que a nossa empresa, a Mako, todo mês recebe do cliente, paga ela, quer dizer, paga eu, e aí eu também pago ela. A gente esqueceu de falar essa parte. Sabe por que isso, gente? Sabe por quê? Porque tinha uma movimentação de valor tal, que eu não vou falar qual é, que na mesma hora eles falaram, opa, esse valor aí que veio dela, o que é isso aí? Então, gente, não dá mais pra pegar dinheiro emprestado de todo mundo, pegar Pix de um, Pix de outro. Se você não cair com a escola, né, digamos assim, a imigração vai pegar no teu pé. Então, se planeja muito bem aí nessa parte financeira, porque eles são muito chatos. E ser chato nessa parte não é ruim, tá? Porque imagina você faz tudo isso e aí você chega na hora da imigração e a imigração faz creu em você. Pois é. Já era, hein? Pois é. Tá. Então, não tem mais esse trick aí de ficar pegando dinheiro emprestado todo mundo pra passar, tá? E aí entra outro lance, tá? Se você pegar dinheiro de todo mundo emprestado pra passar e você ir pra lá, gente, é o que eu acabei de falar, 15 mil a cada 6 meses. Você vai estar certamente num trabalho de meio período, ganhando 200 mil ienes, pagando 80 mil, 60 mil de aluguel. Você tem que pensar no seu dia a dia, né? Você gasta no seu dia a dia. Então assim, você tem que ter, pelo menos, garantido o dinheiro da escola. Sim. Entendeu? A gente até tinha recebido em algum dos nossos vídeos atrás um comentário falando sobre a realidade lá no Japão. É diferente, você não vai chegar em São Mar de Rosa. Inclusive, se você estiver assistindo, muito obrigada pelo seu comentário, tá? A gente entende a sua preocupação, mas a gente tá se cuidando muito bem em relação a isso, a gente se planejou muito bem. Sim. E a gente tá pronto pro que deve vir. Mas, enfim, como a gente falou, se você estiver pensando em fazer isso, né? Preste muita atenção em todos esses pontos. E dá-lhe, filho, vai, né? Aí a gente, depois de todos esses meses de preparação, sofrimento, gente, faça terapia, a ansiedade é muito grande. Um dos maiores desafios nem é reunir os documentos, gente, se você tem o dinheiro já também. Não coringar durante todo esse tempo, porque é muito tempo. Sim, olha, é normal, você vai ter dias de medo, vai ter dias que você vai perguntar o que eu tô fazendo. A gente chegou até numa semana, porque como a gente falou, né, desde fevereiro, a gente já tá quase em setembro, né? Que a gente tava até pensando já em desistir, porque é muita pressão, é muita coisa pra resolver ao mesmo tempo. Às vezes você acha que o processo vai dar errado, sabe? Então, cara, porque manter a cabeça. intercâmbio, você acha que é só você pagar e vai. Né? Eu achei que era assim. Também, achei que quem tem dinheiro, Tanto é que eu comentei com uma amiga minha que também tava indo pra um intercâmbio nos Estados Unidos, só que acabou dando errado. Só que no caso dela era outro como é que fala?
Outro jeito, né? Não era aí que Outro nem- método? É, outro método. Era outro método de... E ela tava falando, mas não é só pagarim? Aí eu falei, eu achei que também era só pagarim, mas exige muitas burocracias, muitas coisas e acaba te deixando nervosa. Então, outro ponto que a gente sempre levanta é faça terapia. Faça terapia, gente. Sim. Ocupe a cabeça, tá? É muito importante você conseguir se manter focada no seu objetivo. E mesmo você focado, vai ter dias que Isso você não vai é um sentir vídeo de medo. autoajuda não, tá? É, Já é. aviso logo. Sim, Isso... mas é parte do processo. Sim, vai né? na psicóloga do postinho, sei lá, não tem muito dinheiro. Associação de moradores, não sei se é associação de moradores Também mas não enfim. sei, né? Enfim, isso é um ponto importante. E agora a gente tá esperando aí que nessa semana, na quinta-feira, o Renato, enfim, né? Demorou bastante, mas ele, enfim, vai ter a entrevista, né? Não é Sim. bem, não é bem uma prova, mas é uma entrevista. prova, mas é uma entrevista ao mesmo Entrevista tempo. dia 27. Dia 27, Tá. e tá um nervosismo danado, porque lembra que eu falei pra vocês da taxa da escola, né? Que a minha matrícula já foi aprovada. Isso vai começar a encaminhar tudo depois que ele tiver a prova dele e tiver a resposta da prova dele. Sim. E aí, como a gente tá indo junto, logicamente, né? Eu não vou ser o Renato não vai ser. Exatamente, então, é a regra. É a regra. mesmo entendeu? que eu tenha passado, eu vou ter que esperar, entendeu? Mas teoricamente, tá? A Gabriela já tá com a faca e o queijo na mão. Pra ela já passou, a matrícula já tá aprovada pela escola, pela Google, por todo mundo. Falta agora, basicamente, pegar a mensalidade que a escola vai enviar de 6 meses, pagar, tá? Esse comprovante, quando você pagar, a escola vai emitir um comprovante pra você chegar na imigração com ele e falar assim, olha, É um visto, né, basicamente. esse cara aqui, ele tá vindo estudar aqui, ó. Ele já pagou a escola, ele já passou a entrevista. Libera ele aí pra gente. Então, ela já tá nessa etapa, é quase que a etapa final, né? A minha ainda falta, né? Tem que passar na entrevista pra poder conseguir a fatura da escola, pra gente poder comprar passagens, tá? Sim. Muito e um importante. detalhe importante, tá? Ai, deixa eu até mudar aqui de posição, porque como eu falei pra vocês, eu tomei a vacina do tétano e meu braço tá quase caindo. Você não quer botar a câmera em pé aqui, amor? Tá de boa, mas enfim. A gente tinha... antes da gente ter fechado o intercâmbio, a gente, na verdade, estava se programando para fazer só uma viagem de passeio. pro Era só Japão. turismo. Sim. E a gente fez a palhaçada, porque como eu falei pra vocês, era só um passeio. A gente comprou as nossas passagens de avião, né? A primeira coisa que eu fiz foi uma surpresa pra ela. Eu surgi com as passagens compradas do nada. Porque e era falei, só um passeio. mulher, vamos ficar 28 dias no Japão. Era isso que eu fiz. E aí, gente, na nossa vida, a gente começou a ver que estava surgindo uma janela de oportunidade onde a gente podia ter essa experiência profissional, internacional, viver um pouco isso. Pra gente é muito bom, porque eu, por exemplo, sou formada em moda, mas eu não trabalho literalmente com moda hoje em dia, eu trabalho mais com marketing. E é uma vontade minha, né? Trabalhar com moda e, querendo ou não, o Japão é um polo muito bom de moda, né? Sim. Não sei como é que vai ser, né? Porque a gente não tem o poder de prever o futuro. Sim. Mas a minha vontade é de tentar alguma coisa lá com moda, né? Uhum. Só pra ter experiência mesmo e também aprender a língua, né? E me obrigar também a aprender inglês. E assim como o Renato, tentar alguma experiência na área dele. E também tem toda a bagagem cultural, né? Que a gente vai trazer desse intercâmbio. Gente, quando você muda de estado já, a tua visão de mundo, seus horizontes se expandem. Ele diz isso já sendo uma pessoa que fez isso, tá? Que Ele eu é saí carioca. do Rio de Janeiro e vim para São Paulo, um polo de trabalho nacional, né, muito grande, e onde eu fundei minha empresa, as coisas caminharam muito bem. Então, esse próximo passo, ir para fora, vai expandir mais ainda a tua visão de mundo, mais experiência. Então, é algo que a gente viu que daria para fazer, por a gente estar com alguns clientes internacionais em home office. Então, a gente pensou, cara, se tem um momento pra gente fazer isso, é agora. A gente tá jovem, não tem filho, entendeu? A gente tem meia dúzia de eletrônica em casa, que são computadores, né? Então vamos ter essa experiência e a gente vê o que acontece. Sim. E isso, inclusive, é até algo legal se você... Não vou dizer se você é jovem, porque, sinceramente, cara, se você não tá morrendo, se você não tem nada, tem saúde, cara, tenta fazer alguma coisa diferente, tá? Sim. De novo, isso não é um vídeo de autoajuda, não, tá? Mas... Tenha coragem, tá? tenha coragem, faça alguma coisa diferente por você. E é um investimento também, né? Então... É super bacana, e eu não digo isso só por ser o Japão. Se você vai para qualquer parte do mundo, já é uma porta aberta, né, para você aprender sobre cultura, sobre o local, aprender uma nova língua, então é super bacana. Formação bem importante aqui, gente, sobre essa parte de trabalho que a gente tá falando, tá? Gente, a Gabriela, ela tem diploma de moda, formada, né?
na E faculdade. quase todas as minhas experiências são carteira de trabalho Sim, assinada. ela tem experiência comprovada tanto na carteira assinada, não é 10 anos, mas ela tem diploma de moda. Pra quem é plebe igual eu, que não tem formação em nada, a gente tem que conseguir provar que você tem 10 anos. Eu sou diretor de arte, tá? Provar que eu tenho 10 anos de experiência não é só ter um portfólio que tem post de 10 anos atrás, tá bom? Não é só um LinkedIn, porque LinkedIn não é um documento oficial, tá? Então, é necessário que você tenha carteira de trabalho provando, declarações provando, ou se você é dono de uma empresa, que é o meu caso, que eu vou ter que juntar essas 3 coisas para provar que eu tenho 10 anos, tá? Porque senão o que acontece? Mesmo que você ache um emprego, que você ache uma empresa que quer você trabalhando, porque você é muito bom, quando a empresa falar para você ir pegar o visto de trabalho porque ela quer te contratar, você não vai conseguir, porque você não tem como provar que você tem 10 anos de experiência na sua área, tá? Isso não foi algo que a Google Nihon nos falou, tá, gente? Isso foi algo que a gente acabou achando, Pesquisando. pesquisando mesmo. Foram muitas pesquisas para chegar nisso. Quase ninguém fala disso. Quase ninguém fala. Provavelmente a Google Nihon falaria pra gente se a gente perguntasse, mas a gente não chegou a perguntar. Mas isso é um ponto muito importante, principalmente para você que é PJ, que trabalha mais informal. Sim. Então vai atrás aí de alguém na empresa e Sim. que seja mais um cargo alto para fazer. Essa um texto, declaração, né? é uma declaração, uma papel declaração por timbrado, escrito, carimbado com o nome do dono da empresa. E olha só, se você, igual eu, trabalhou em 2 locais ao mesmo tempo, né? Esses 2 locais não contam como tempo de experiência diferente, tá? Durante 1 ano, se você teve 10 trabalhos durante 1 ano, ainda é 1 ano de experiência só, tá, gente? Então, não adianta falar, eu tenho 3 anos e meio numa empresa, enquanto eu trabalhava 4 anos e meio na outra. Não rola. É só 4 anos e meio que é o máximo que você trabalhou na tua área, tá? Então, vá atrás dessas declarações, que é bem importante para você conseguir arrumar um trabalho definitivo, se você quiser ficar por lá, não quiser voltar. Sim. E outro ponto. Esse vídeo tá bem informativo, né? A gente sabe que tá sendo uma bomba de informações para vocês. É o mas vídeo é sempre definitivo bom. para você que quer ir pela Google Nihon, quer fazer um intercâmbio. Sim, que como com a gente tudo que falou, a gente tá descobrindo. a gente não encontrou muitas informações sobre isso. Todos os vídeos que a gente encontra, o pessoal nunca entra muito em detalhe, fala muito da experiência pessoal e tal. Então a gente tá reunindo tanto o que a gente descobriu, quanto o que a gente passou, quanto como é que é o processo. Bom, a gente estava falando e o Renato se perdeu nas próprias palavras. E aí, então, a gente vai para outro ponto, outra informação. Agora, saindo dessa parte de documentação, e eu acho que muita gente, inclusive, tem muita dúvida nessa parte, mas acomodação. Sim. A gente ainda não fechou nada de acomodação, até porque a assessoria, né, o Google Nihon, eles pedem pra gente esperar pra fazer isso só 1 mês antes, né? 1 mês antes. 1 mês antes se eu não me engano, a acomodação viagem. é a última paradinha que você escolhe, assim, antes de ir na entrevista da imigração, né? Porque eu acho que você tem que estar já com a escola paga e com uma acomodação, né? É um dos... Se não for só um, é os 2 já. Mas enfim, ela é uma das últimas coisas que você escolhe, tá? Sim, sim. E aí, cara, a gente surgiu com algumas dúvidas pra ela, que eu acho que, inclusive, deve ser a dúvida de muita gente, né? Que, por exemplo, no começo, a gente tinha pensado muito em alugar um apartamento pra mim e pra ele. Porque a gente é um casal, né? Não sei, eu também sou muito chata em relação à higiene. E aí pensa que você tá indo pra um local que, se for uma casa compartilhada, vai ser pessoas de vários locais do mundo, né? Cada uma com uma cultura diferente de higiene, cara. Tipo, não vai que você cai numa share house com um indiano. Não, Renato, que isso? Ou com... Não, mas é um senso comum que eles não têm... A percepção deles de higiene é diferente da nossa. Não tô falando disso de maneira pejorativa ou melhor, né? Do mesmo jeito que um brasileiro, ele pode ser até chato com higiene para outras pessoas do mundo. Você quer tomar banho toda hora, você quer limpar coisa toda hora. Às vezes para um americano vai ser diferente, às vezes para um alemão vai ser diferente. Aí o nosso ponto, primeiramente, é que, como a gente estava pensando em alugar um apartamento, né? A gente pensou, tipo, a gente vai chegar num apartamento e ele vai estar vazio, né? Será que tem a possibilidade da gente alugar talvez um Airbnb para chegar lá, ficar no Airbnb, né? E ter esse tempo hábil de... Tô quase fora da tela. E ter esse tempo hábil de depois procurar um apartamento. Porque a gente já teve várias experiências, tá? Com mudar de casa. Porque eu acho que a gente já mudou umas 4 ou 5 vezes de casa. E, mano, eu não sei como que funciona no Japão. Logicamente, porque a gente ainda não foi. Mas toda vez tem alguma coisa que dá merda em alugar a casa. Sempre. Mudança aí, sempre aqui. E aí eu até falei, né? Pra Nina, que é a pessoa que tá cuidando do nosso caso, né? Que é a nossa assessora ali direta.
Falei pra ela, cara, que eu tava com um pouquinho de medo de alugar o apartamento, porque eu não vou estar lá pra ver, né? E aí não tem como você ver de fato. E aí ela comentou com a gente que primeiramente não poderia alugar o Airbnb, porque quando você chega lá, né, aparentemente você tem que ir na prefeitura pra dar os seus dados e fazer um tipo de um... Eu vou dizer CPF, mas não é CPF. O seu cadastro. É o seu documento lá como morador temporário, né? Sim. E aí você precisa ter um endereço fixo para fazer esse primeiro cadastro. E o Airbnb, ele não conta como Endereço fixo. endereço fixo. É o teu comprovante de residência, digamos assim, Sim. né? Aqui no Brasil. Sim, e aí como ele não conta, você não pode alugar um Airbnb quando você chega lá, tá? Não importa se é por 3 dias, vou chegar e... Não pode. E aí o que foi apresentado pra gente de opções foi a Social House, né? É, Oak House. Ah, não. Ah, tá. De categorias. Desculpa, a Share House, né? Que são as casas compartilhadas, que é o que a gente comentou no começo. Os apartamentos... Social Apartments, que é tipo uma share house. É, Social Apartment. E os apartamentos, que é o apartamento individual. Só que dentre essas 3 opções, o apartamento é muito caro. Ele é muito caro e, tipo assim, a Google Home, ela até dá algumas opções de, tipo assim, você pode alugar o apartamento, mas você não paga a chave do apartamento, porque ela aparentemente tem que pagar a chave, né? Calção e algumas outras coisas que a gente vê. Se você tem um pouco mais de grana, você pega um AP. Não, logicamente, né? A gente tá falando aí pra quem quer economizar. É, pra quem economizar. E aí, porque além do valor do primeiro aluguel, né? Você tem todas essas coisas a mais que você tem que pagar. E aí pensa que você vai chegar lá e não vai ter nenhum colchão, né? Alguns Exatamente. lugares até tem, logicamente, vem mobiliado, né? Alguns, dependendo de quanto dinheiro você tem. Sim. Mas dentre as opções, sobrou pra gente só a share house, né? Que é o que a gente falou da casa compartilhada e o social apartamento. E aí, dentre essas duas opções, desculpa, eu te cortei. Dentre essas duas opções, a gente preferiu, não sei se vai ser, tá? Porque depende muito de quanto a gente vai ter de dinheiro lá na frente, mas a gente gostou mais da ideia do social apartamento. E aí você pode falar o que é o social apartamento e a diferença com a share house. A share house, gente, geralmente vai ser um local que vai ter um ambiente comum para todo mundo usar. Cozinha, banheiros, lava-roupas e tudo mais. E você vai alugar só o seu quarto, tá? E essa era uma preocupação nossa, porque eu não sabia se eu posso alugar um quarto para ficar eu e a minha noiva, porque o que acontece? Se for para eu ter que alugar um quarto para mim e um quarto para ela, é melhor eu pegar um AP. Porque pensa que Vão a ser média 2 gastos, né? mais barata, os APs mais baratos que tem, ficam em torno de 60 mil ienes por mês. Mais ou menos, tá? A gente não sabe direito, porque a gente não pesquisou mais a fundo. Então, pelo que eu vi, pelo que a gente pesquisou e pelo que falam também, o mais barato fica a partir de 60 mil ienes por mês. Se eu tiver que pagar 60 mil pra mim, 60 mil pra ela, ou tanto faz, né, ela pagar pra mim, cara, vai dar 120 mil. É o preço já chegando ali nos APs. De um apartamento. É, então já vale é a pena chegando ali pra nos gente. APs, tá? Então a gente teve que tirar essa dúvida se eu poderia escolher um quarto e nesse quarto poderia ficar eu e uma pessoa, no caso eu e minha noiva. Então sim, tá? Existem quartos, acomodações que você pode dividir. Você pode receber visita até, não pode morar lá, tá? Mas você pode dividir. Isso com não é só pessoas. pra casal não, tá? Tipo assim, se você tá viajando com a sua amiga, o seu parente, seu Duas irmão... pessoas, é o que a gente tava falando. Você pode dividir com essa pessoa, entendeu? É bem legal. Ainda sendo dentro de uma share house, tá? Sim. E aí o social apartment, gente, é quase igual a share house. Ela vai ter todas essas áreas comuns, só que Divididas? divididas. Lavanderia, cozinha... Área de curtição ali. Só que, gente, o social apartment, em vez de ser um quarto minúsculo, vai ser um APzinho minúsculo. Você, pelo menos, tá? Dentro do seu quarto, vai ter uma área para uma cozinha, nem que seja um fogão de uma boca, sabe? Você vai ter um micro banheirinho. Normalmente vai ser bem pequenininho mesmo. Vai ser ter um banheirinho quarto privado. com uma cozinha bem pequenininha, com um banheirinho bem pequenininho. E às vezes, tá? A gente viu algumas opções, não vai ser todas as vezes que vai ter máquina de lavar. Logicamente, se como você tem um ambiente compartilhado, você vai compartilhar a máquina de lavar no ambiente compartilhado. Mas pra gente que é um casal e que é bem chato em questão com higiene, eu preferi, tá? Mas como eu falei, as coisas podem degringolar pra frente. Não degringolar, mas podem mudar bastante, porque a gente ainda tá... A gente tá avançado no processo, mas a gente ainda não chegou ao final do processo, né? Sim. Então a gente pode estar falando aqui, no final das contas, ir pra uma share house. A gente não sabe E ainda. o importante, gente, da facilidade de ir pra share house assim, logo de cara, é que você não fica preso num contrato de 1 ano, nem nada do tipo, tá? Então, Esse é um ponto bem importante. Quando você aluga um apartamento,
É que nem aqui no Brasil, basicamente. Se você já é uma pessoa que aluga casa, né? Já tem uma casa alugada. Normalmente aqui no Brasil os contratos são de 1 ano, né? A 2. Não sei, Não sei, pelo menos os que a multa e tal. gente... normalmente o que a gente pega pra Às alugar. vezes 30 meses, depende Sim, do contrato. e lá, que é pelo que a gente tava vendo, ela falou que o mínimo é 2 anos de contrato com um apartamento. Aí imagina, né, aquele lance que a gente tinha falado. Vai que a gente pega um apartamento num lugar que a gente não gosta muito. Pegando online sem ver, Sim, exatamente. chega lá, é ruim, não é legal, você não Sim. curtiu, então... E aí é muito bom essa parte do share house social apartment, porque você pode ficar por pelo menos 1, 2 meses e depois você pode mudar. se você não Visitar gostar. lá por outras possibilidades. Sim, então é uma dica que a gente deixa. Inclusive, a gente terminou a nossa linha de raciocínio sobre as passagens aéreas? Eu não lembro. A gente falou? Acho que A não, gente né? falou que tinha comprado só e que depois a gente acabou não completando, né? Pedimos estorno, conseguimos o estorno 100%. O que é bem difícil, tá? Então não faça a merda que a gente fez, não compre passagem adiantada, porque Sim. você pode não conseguir um reembolso total. Sim. A gente acabou dando sorte, né? Mas na maioria das vezes eles não dão um reembolso. Só se, claro, você fechar uma passagem, sei lá, executiva, aí você consegue, né? Mas no nosso caso era econômica. E aí você vai acabar tendo um problema aí, quase como que eu tive. Tá, por isso sorte. foi só pra fechar o nosso raciocínio, que eu acho que lá atrás a gente não finalizou, né? Sim. Mas sobre a share house é isso, o pagamento a gente já falou. Uhum. E eu acho que era isso, né? Eu acho que é isso. Por agora, é isso que a gente tem de informação. A gente vai agora viver essa próxima etapa, que é da entrevista. Talvez eu deva fazer algum vlog aí no canal, tá? Falando um pouco sobre como foi a entrevista e como foi a preparação, certo? Pra poder a gente... Porque também não tem conteúdo sobre essa entrevista pra escola. Sim, é muito no chato Brasil. você não conseguir... Tá. Não conseguir tirar essas dúvidas, né? Não vê Então, ninguém que fez, só você vê um pouco a opinião, Sim. como é que foi, era difícil, o que eles falaram. Você tem um punhado de entrevista gringa de escolas aleatórias, porque tem várias escolas, então eu vou trazer um conteúdo específico sobre a Unitas Tóquio e como foi a entrevista, passando ou não passando, tá? Porque de qualquer jeito, se ele não passar, a gente pretende continuar no processo. Que eles vão adiar, não vai ser cancelado o processo, tá? É que em vez de ir em dezembro, final de Você dezembro, muda de turma. você acaba mudando de turma para se preparar mais para fazer essa entrevista de novo. E aí a próxima entrevista seria em abril, 4 meses depois. Sim. Como a gente falou, é bem complicado, é muita informação, é bastante coisa. Mas é isso, gente. Um processo de intercâmbio é sempre muito burocrático. E como eu falei pra vocês, aparentemente não é só pagar e ir. E é isso. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, então, não é? Sim. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que a gente falou, em relação a coisas que a gente não tenha falado, você deixa aí nos comentários. E a gente vai voltar mais aí pra mostrar pra vocês como tá sendo o resto do processo, né? Porque, como eu falei, tem bastante coisa ainda que pode vir a acontecer, né? E, bom, é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. E falou! Tamo junto, até a próxima. Ah, e deixa uma curtida, hype esse vídeo, Deixa um tá? comentário aí também, você tá no processo? Como é que tá pra você? Tá fazendo por quem? Porque tem gente fazendo pela tem Live várias, Japan, né, tem várias pessoas aí. assessorias. O que vocês estão gostando, o que não estão gostando desses locais aí? Mas é isso, galera. Valeu aí. Tchau, tchau.